E aí, gente, como é que vocês estão? Estão bem? Estão aproveitando essa quarenteninha? Gente, não sei se vocês se lembram de mim. Meu nome é Danilo Montilla, eu sou o professor de História do Brasil de vocês. Eu tô com muita saudade de dar aula de vocês, faz muito tempo que a gente não se vê. E, bom, obviamente vocês já sabem já, a partir de hoje, não a partir de hoje, a partir dessa semana, na verdade, todos os conteúdos do MacVest vão ser passados agora pelo Educo. Vocês com certeza já receberam o cronograma do pessoal de educacional, vocês viram como que as coisas vão funcionar. E, bom, gente, como é que vai funcionar hoje? Eu criei o caderno de História do Brasil. E como que eu vou separar as coisas? Gente, eu prometo pra vocês que eu vou deixar esse caderno o mais organizado possível para vocês poderem fazer um bom uso dele. Eu vou separar da seguinte forma: cada aula vai ter um tema. Por exemplo, hoje é a aula 5, o tema é interiorização e expansão do Brasil. E eu já dei 4 aulas para vocês, 4 aulas presenciais. Eu vou adicionar essas aulas no caderno também. Eu vou adicionar esses tópicos, aula 1, aula 2, aula 3 e aula 4. E vou pôr PDF falando sobre a aula que eu falei. E bom, a partir de agora, a partir dessa que é a aula 5, como que eu vou fazer? Eu vou postar um vídeo, que vai ser a videoaula sobre o assunto. Eu lembro do vídeo, eu vou postar um PDF, que vai ser mais ou menos esses mesmos tópicos que eu pus aqui na lousa, só que vão ser mais aprofundados. Eu vou tentar desenvolver mais, porque assim, eu quero deixar esse vídeo o mais curto possível. Eu sei que é bem maçante ver uma videoaula, então eu vou tentar deixar o mais dinâmico possível e o mais curto possível. Só que bom, gente, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu nunca fiz isso, eu nunca dei uma aula à distância. Então assim, pra mim isso é uma coisa muito nova. Então vocês vão testar junto comigo como que vai ser isso. Por exemplo, hoje eu apresento pra vocês minha belíssima janela do meu quarto. Eu fiz muitas gambiarras, eu transformei ela numa lousa e vai ser a nossa lousa de hoje. O que eu quero falar pra vocês antes de começar a aula? Gente, desculpa que eu tô dando essa olhadinha pro lado, é que eu tô com um cronômetro aqui só pra ter noção mais ou menos do tempo, então não liga se eu dar uma olhadinha pro lado às vezes. Mas bom, gente, o que eu queria falar pra vocês rapidinho antes de começar a aula? As coisas estão mudando muito rápido. Mas uma coisa que eu posso falar, gente, por mais que as coisas tenham mudado, o que eu peço pra vocês, o que eu de coração peço pra vocês é, gente, não desanimem. Continuem estudando. Eu tenho certeza absoluta que vocês são 100% capazes e vão fazer um bom uso dessa época. Eu sei que a gente do MacVest não está mais presencialmente com vocês lá no Unisal, mas porra, a gente está aqui de verdade, de coração. A gente está aqui à distância, mas a gente está disponível. Então, gente, falo para vocês, foi o que eu falei, isso aqui vai ser um teste para mim, isso aqui é a minha primeira aula. Então, gente, eu quero o feedback de vocês, eu quero que vocês passem as suas dúvidas, o que vocês acharam da aula, o que vocês acharam do formato. Gente, comentem, sério, façam perguntas, deem feedback. Então, se vocês tiverem a vontade em comentar na seção dos comentários, também mandem mensagem para mim, gente. Eu prometo que eu vou responder. É o compromisso que eu tenho com vocês. Eu vou responder tanto os comentários quanto as mensagens no privado. Eu estou no grupo dos alunos também, meu número está aqui se vocês não tiverem. Então, acho que basicamente isso, gente. A coisa que eu te peço é isso. Gente, eu tenho certeza absoluta que a gente vai fazer um ótimo uso dessa quarenteninha. A plataforma do Educo é sensacional, tanto a do Educo quanto a do Descomplica, tem muito conteúdo e vão ajudar vocês pra cacete. Na verdade, assim, o primeiro tópico que a gente vai falar hoje não é exatamente sobre interiorização e expansão do Brasil. Essa é a verdade. É que, assim, na verdade, ele é um episódio que aconteceu com Portugal, que por mais que ele não tenha relação direta com o expansionismo do Brasil, a gente tem que abordar ele antes porque as consequências dele têm direta relação. Agora, a primeira coisa, o que é expansionismo? O que é expansionismo e interiorização do Brasil? Na verdade, assim, as 4 aulas que eu dei para vocês, eu falei o tempo inteiro que a colonização do Brasil foi costeira. O que isso quer dizer? Quer dizer que todos os jeitos que o Portugal fez para tentar povoar e ganhar dinheiro com a colônia foi tudo no litoral, foi tudo na costa. Ou seja, ninguém tinha entrado para dentro do Brasil, ninguém tinha saído da costa e ido em direção ao interior do país. Então eu vou falar para vocês como que, a partir de mais ou menos 1600, como que isso rolou. Vários processos aconteceram que intensificaram esse processo. E o primeiro bloco que a gente vai falar agora é sobre a União Ibérica. A União Ibérica, ela foi um processo político que rolou entre Portugal e Espanha. E ela é uma coisa bem simples, mas teve consequências bem complexas. A União Ibérica nada mais, nada menos que foi a união política de Portugal e Espanha. Acho que foi na primeira ou na segunda aula que eu dei para vocês, não lembro muito bem. Eu expliquei para vocês como que Portugal se separou da Espanha. Aí tendo aqueles negócios da Guerra da Reconquista, Revolução de Avis. Lembrando, eu vou fazer o PDF das outras aulas, então se vocês deram esquecido, dê uma olhada nos PDF das aulas anteriores que vai estar explicadinho tudo isso direitinho. Mas o fato é o seguinte,
A União Ibérica durou durante 60 anos, Portugal e Espanha foram um único país. Eles formaram um único país. E como que isso aconteceu? Da seguinte forma: em 1578, 2 anos antes, o rei de Portugal era o Dom Sebastião. E ele era muito novo, ele era um rei muito novo. O pai dele, não sei se vocês sabem, as monarquias são todas hereditárias. Hereditárias quer dizer que o poder do rei ele passa de pai para filho. O pai morre, o filho assume. O pai morre, o filho assume. Assim vai eternamente, é um cargo hereditário. O pai do Dom Sebastião morreu muito cedo, então ele virou um rei muito jovem. Com 24 anos ele já era rei. Já. E uma das coisas que ele fez durante seu reinado, com 24 anos específico, foi fazer um ataque aos árabes. Ele desceu da Espanha, ele foi até a região de Ceuta, hoje em dia é o Marrocos, e guerreou com os árabes. Só que qual que é a questão? Ele morreu. Só que assim, nunca foi achado o corpo dele. Mas o fato é o seguinte: como ele nunca voltou dessa expedição militar que ele fez, como eu falei pra vocês, o Dom Sebastião era muito novo, ele tinha 24 anos, então ele obviamente não tinha filhos. Então quando ele morreu, ele não tinha um sucessor por herdeiro dele, não tinha alguém para assumir a coroa dele. O parente mais próximo que tinha era o tio dele, que se chamava Dom Henrique. Só que o Dom Henrique ele era um clérigo. Clérigo é quem trabalha para a Igreja Católica. Só para deixar claro para vocês, ele é um cardeal. É uma das vários cargos que tem na Igreja Católica. Só que o problema é que os clérigos da Igreja Católica eles fazem voto de celibato. Voto de celibato é não transar, tá? Então, obviamente, o tio dele, o Dom Henrique, clérigo, ele não tinha filhos. Então, em 1578, quando o Dom Sebastião morre, o tio Henrique dele assume. Só que depois de 2 anos ele morre também. Então, como o Dom Sebastião não tinha filho, nem o tio dele poderia ter filhos, então nesse momento não tinha mais parente para continuar, para assumir a coroa. Eu esqueci de falar para vocês, perdão, que eu falei, a Revolução de Avis, que aconteceu lá bem antes que foi a de vocês, deixou a dinastia de Avis no poder. Ou seja, o Dom Sebastião, o tio deles, eles eram da dinastia de Avis. Só que quando o tio do Dom Sebastião morre, a dinastia de Avis acaba, não tem mais pessoas da família de Avis para assumir o trono. Então o que acontece? Esse é o ponto de partida para a União Ibérica. O Dom Sebastião, o pai dele, que eu comentei, que ele morreu cedo, era o Dom Manuel, era o rei Manuel, ele não teve só o Dom Sebastião de filho. O Dom Sebastião era o primogênito masculino, ou seja, na época só homens poderiam assumir o trono, as mulheres não tinham direito de assumir o trono. Mas ele tinha uma irmã, e a irmã dele era casada com um cara chamado Felipe II. Esse Felipe II era o atual rei da Espanha. Ou seja, quando o tio do Dom Sebastião morreu e não tinha herdeiro para assumir o trono, o que o Dom Felipe fez? Ele falou assim, porra, já que eu sou casado com a filha do antigo rei, eu tenho o direito de assumir o trono. Então o Dom Felipe, que era o rei da Espanha, se declarou como rei de Portugal também. Ou seja, ele assumiu o controle de Portugal. Ou seja, um único rei era rei tanto da Espanha como de Portugal. Os países juntaram uma coisa só, isso foi a União Ibérica. União Ibérica é por causa que isso aqui é a Península Ibérica, tá, gente? Isso aqui é uma parte da Europa. A Península Ibérica é tanto a Espanha quanto Portugal, ou seja, isso aqui virou um reino só. Isso aqui em azulzinho é Portugal, isso aqui em preto é Espanha, tá bem? Isso aqui virou um reino só. E isso teve várias consequências, gente. É o seguinte, foi que nem eu falei, isso rolou em 1580. Em 1580, a Espanha era a principal potência europeia, por causa das colônias que elas tinham na América Latina, que, cara, isso entra Peru, entra México, entra Colômbia também. Essas colônias forneciam muito ouro, muito ouro. Então eles tinham muito dinheiro e muita influência, eles eram a principal potência europeia, eles eram o país mais influente da Europa. Então, e Portugal não era tão influente quanto eles. Então, obviamente, quando Portugal se juntou com a Espanha prevaleceu, essa é a verdade. Portugal ficou meio que apagadinho, entendeu? Isso tiveram vários impactos, em especial no Brasil. Eu vou citar para vocês os principais impactos que rolaram. O primeiro que eu falo de cara é que Portugal absorveu várias características de Espanha de tabela. Como Portugal e Espanha viraram uma coisa só, virou o reino ibérico, duas coisas muito importantes que ela absorveu foi o comércio e os conflitos. Como assim? Foi o que eu falei para vocês. Na época, a Espanha era um reino muito rico. Era o reino mais rico da Europa. Então, Portugal absorveu essa riqueza de tabela. Todo o ouro que chegava das colônias espanholas também chegava para Portugal agora. Ou seja, o comércio das colônias latinas foi absorvido por Portugal. Isso é uma coisa positiva, porque a administração colonial espanhola e portuguesa começou a ser compartilhada. E a segunda coisa que não é positiva é que, assim, é uma coisa importante que eu falei para vocês.
que eu esqueci de falar para vocês. Quando o tio do Dom Sebastião morreu, foi o final da dinastia de Avis. E o Felipe II assumiu o trono português. Só que assim, o Felipe II, ele era de uma família específica muito importante, que vocês vão ver bastante em história geral. É a família Habsburgo. Logo, em 1580, acaba a dinastia de Avis e começa a dinastia de Habsburgo. Qual é o problema disso? A dinastia de Habsburgo, a família de Habsburgo, é a família mais influente durante a modernidade. Eles era uma família que faziam parte de várias nobrezas, de vários países, e eles tinham vários conflitos internos. Ou seja, quando Portugal se juntou com a Espanha, ele absorveu todos os conflitos da Espanha. Os inimigos que eram os países que eram inimigos só de Portugal, só da Espanha, perdão, passaram a ser inimigos de Portugal também. Ou seja, ao mesmo tempo que Portugal absorveu os conflitos, absorveu o comércio deles, que foi muito positivo, também absorveu os conflitos. Ou seja, como o Brasil era colônia de Portugal, virou colônia da Espanha também. Ou seja, o Brasil já foi colônia espanhola sim, durante 60 anos. E nessa época a gente ganhou vários inimigos. Bom, esse vai ser o primeiro bloco. É mais ou menos isso que eu tenho que falar sobre União Ibérica. E eu desenhei esse mapa para vocês. Desculpa, ficou meio cagado, mas o que eu queria dizer foi o seguinte. Foi o que eu falei para vocês. A Espanha ela era muito mais influente que Portugal, inclusive geograficamente. Vocês veem a diferença. Eu tentei fazer mais ou menos uma escala de tamanho. Isso aqui é a Península Ibérica. Portugal é bem menor que a Espanha, então isso aqui virou um reino só. Um reino só muito grande, com com colônias gigantes. Ou seja, praticamente a América inteira era desse reino unificado, entendeu? Eu fiz essa coroinha aqui para não esquecer, que o Felipe II roubou a coroinha do Dom Sebastião. E uma última coisa que eu quero falar rapidinho para vocês, que a gente vai falar sobre isso daqui muitas aulas para frente, é sobre o movimento que rolou dentro de Portugal por causa da União Ibérica, que é chamado de sebastianismo. O que é o sebastianismo? Eu comentei para vocês que o Dom Sebastião ele morre nessa expedição para o Oriente Médio, quando ele vai guerrear com os árabes. Mas assim, o corpo dele até hoje nunca foi encontrado. E por que eu falo isso para vocês? Em Portugal, nessa época, como a expedição voltou e nunca foi achado o corpo de Dom Sebastião, ou seja, nunca teve uma prova que ele morreu, ele simplesmente não voltou, surgiu uma lenda em Portugal que eventualmente ele voltaria. Ele voltaria e retomaria o poder. Eles não estavam unificados com a Espanha, ele ia tomar de volta o reino de Felipe II. Isso é chamado de sebastianismo, um movimento que acreditava que eventualmente o rei ia surgir do mar, e ficou assim, virou uma coisa muito mística, sabe? Tanto que centenas de anos depois as pessoas ainda acreditavam nisso. Ele ia voltar como morto-vivo. É uma coisa muito louca, depois eu vou aprofundar mais sobre esse assunto. Então dá uma segurada que daqui a algumas aulas eu vou falar mais sobre isso, eu sei que é esquisito, mas depois a gente volta. E bom, sobre a União Ibérica é basicamente isso. Vamos pro próximo tópico agora, eu vou remontar a luzinha aqui e eu volto daqui a pouco com vocês. Top? Bom, gente, pro próximo tópico ele vai ser bem mais rápido que o outro, ele vai ser bem mais rapidinho. E bom, o que a gente vai falar? Nesse tópico a gente vai falar sobre a própria expansão territorial e assim, quais foram os principais meios que ela rolaram no Brasil. Eu falei para vocês que a expansão territorial era o processo da gente sair da costa e entrar para dentro do Brasil. Então é exatamente isso que a gente vai ver agora. Como que isso rolou? A primeira coisa, mais importante, foi o que eu falei para vocês. Com o Tratado de Tordesilhas, como Portugal e Espanha viram uma coisa só, perdão, com a União Ibérica, como Portugal e Espanha viram uma coisa só, o Tratado de Tordesilhas, ele perdeu o sentido. Vocês vão lembrar, o Tratado de Tordesilhas foi uma coisa que eu falei algumas aulas atrás, foi como a Espanha e Portugal dividiram a América em dois. Eles traçaram esse risco aqui, ó, tá vendo? Esse risco vermelho. Lembrando, isso aqui, gente, é América do Sul, tá? Tudo isso aqui é América do Sul, isso aqui é só o Brasil, esse pedacinho. Eles traçaram essa linha imaginária e falaram assim, o que está para cá é de Portugal e o que está para lá é da Espanha. Como eles viraram uma coisa só, então tudo isso aqui virou só um bolo de terra que era tudo da Espanha e de Portugal. Então assim, não existia mais essa barreira invisível que dividia as duas colônias. Então, eles não estavam mais entrando em território estrangeiro, era tudo uma coisa só. Então, com o fim do Tratado de Tordesilhas, entrar no país não era mais um problema. O vir para cá, deixa eu falar para vocês. O vir para cá, dessa linha, não significava mais entrar em território estrangeiro. Então, fazia muito sentido. O segundo aspecto, eu diria que é entre os mais importantes, é a pecuária. Desenhei a vaquinha puta aqui, a vaquinha poucas ideias, para não esquecer.
Qual foi a importância da pecuária? Foi o que eu falei para vocês. A pecuária, quando eu falei de sociedade colonial, a pecuária ela era um dos setores da economia que complementava a lavoura do açúcar. Nos primeiros 150 anos de colônia, a principal economia da colônia era a açucareira. Isso é fato. Só que, foi o que eu falei antes, não dá para viver só de açúcar. Então, assim, uma das economias colaterais que mantinham o açúcar era a pecuária. Só que, assim, gente, para criar gado precisa de muito espaço, precisa de muito pasto. Então, o que eles fizeram? Eles pararam de procurar espaço na costa, eles começaram a entrar dentro do país para ir montando os pastos. Os próprios gados, eles delimitam o próprio pasto. Eles comem a grama, acaba a grama, eles passam para frente, acaba a grama, eles passam para frente, muito para frente. E esse andar dos gados, esse andar de pasto para criar gado, acabou indo cada vez mais aumentando as fronteiras do Brasil, indo cada vez mais para cá, mais para cá, mais para cá e mais para cá. Lembrando assim, a pecuária, ela sempre tem a função de abastecer a lavoura, a lavoura canavieira, que é a de cana-de-açúcar. Você lembrando disso? Ela está complementando o setor açucareiro, entendeu? Isso é importante. O segundo ponto é a busca de drogas do sertão. Eu também falei isso é uma dos outros setores da economia que complementam o cultivo de açúcar, assim como a pecuária. Eu falei isso na aula 3. Lembrando que eu vou fazer um PDFzinho, se esquecer dá para fazer uma revisão, tranquilo. Que é... As drogas do sertão eram coisas que eram achadas no interior do Brasil. Eu tinha dado exemplo para vocês. Tabaco, mandioca, esses produtos que eram típicos do interior do Brasil, principalmente consumidos por indígenas, as pessoas consumiam na costa, valiam muito dinheiro. Então o que as pessoas faziam? As pessoas saíam da costa, onde estavam os principais centros habitacionais e as principais vilas, nem cidade chegava a ser, era tudo vila, que era muito pequeno. Eles entravam para dentro do Brasil procurando essas coisas para vender. Isso era um comércio muito lucrativo. E atrás dessas especiarias, entre muitas aspas, fez com que as pessoas cada vez mais fossem conhecendo o interior do Brasil. Porque elas tinham que ir atrás, elas tinham que entrar no sertão. Só uma coisa, gente, eu não sei se eu falei para vocês, sertão, ele tem um sentido diferente, tá? Hoje em dia, sertão, a gente só conhece o sertão nordestino, que é o que vem depois do litoral. Mas na época, sertão era um termo bem genérico. Na verdade, tudo que era depois da costa era sertão. Seja aqui, por exemplo, em São Vicente, que hoje em dia é São Paulo, o que estava depois do litoral era sertão, da mesma forma no Nordeste. Então, sertão antes era um termo bem mais genérico, tá? Tudo que não era costa era sertão antes, só para deixar claro. Terceiro tópico, necessidade de defesa. Que eu falei para vocês, na União Ibérica, o Portugal ganhou muitos inimigos, que eram inimigos da Espanha. Então, assim, os ataques começaram a ficar cada vez mais frequentes. A gente vai ver isso mais para frente. Os dois maiores problemas que o Brasil teve foi França e Holanda. Os ataques deles foram dois tipos de ataques. O primeiro era para saquear para o Brasil. Eles vinham, cortavam para o Brasil, voltavam e vendiam lá no país deles. Ou eles vinham para montar colônias mesmo. Esses dois tipos eles são muito danosos e eles enfraquecem a soberania da coroa espanhola/portuguesa. Então, se os espanhóis e os portugueses entrassem para dentro da colônia e passassem a fazer fortes no interior do país, era muito mais fácil de contra-atacar uma ofensiva que vinha do litoral. Então, o fator estratégico militar é muito importante. Por isso, por exemplo, a historinha aqui, ó, garrochinha, não pode esquecer. E por último, que eu acho que é assim, junto com a pecuária, são os mais importantes. Tanto o bandeirismo como a pecuária foram os mais decisivos para essa interiorização do Brasil. A mudança dos dois é muito intensa. O bandeirismo ele já é uma coisa bem mais complexa, ele já tem muitas conexões e temas que se ligam, então ele vai ser o próximo tópico que a gente vai abordar agora, tudo bem? A próxima luzinha vai ser sobre bandeirismo. E só para lembrar, Tratado de Tordesilhas, lembrando que o Tratado de Tordesilhas, o território português ele tinha mais ou menos 1/3 do que o Brasil é hoje. Tudo isso aqui, ó, representa o que a gente interior. Isso aqui foi o que os portugueses foram entrando com o tempo, eles foram entrando para dentro. Ou seja, toda essa faixa de território que tem brasileiro, que é o nosso território hoje em dia, representa o que essas 4 coisas fizeram. O Tratado de Tordesilhas só está aqui. Quando ele acabou, os colonos portugueses começaram a entrar, até que ficou desse tamanho. Isso é um dos principais motivos que hoje em dia o Brasil é um país tão grande. E de expansão territorial é basicamente isso. Agora vamos para bandeirismo. Então, gente, esse terceiro bloco a gente vai falar sobre bandeirismo. Foi como eu terminei o bloco anterior, foi sobre bandeirantes. Agora,
Eu vou começar esse bloco falando, explicando para vocês o que foi o bandeirismo. O bandeirismo foi o movimento das bandeiras. As bandeiras nada mais nada menos que eram expedições que iam em direção ao interior do Brasil. Eu falei isso várias vezes para vocês. A colônia do Brasil foi costeira, ou seja, as principais vilas e cidades ficavam na costa brasileira. Então, missões de exploração mesmo, bem esse negócio de filme mesmo, de explorar o desconhecido atrás de riquezas, saíam da costa e iam em direção ao interior do Brasil. E essas missões eram chamadas de bandeiras, e quem fazia parte dela eram os bandeirantes. Só uma coisa, gente, bandeirantes é um termo moderno, tá? Na época eles eram chamados mais de sertanejos, isso foi um termo que surgiu bem depois. Mas, de qualquer forma, essas missões que iam em direção a esse desconhecido, a esse sertão é uma abreviação de desertão, que diz que assim, era esse lugar que ele era o desconhecido, onde a coroa portuguesa ainda não tinha chegado, que era o interior do Brasil. Foi que não foi para vocês, ele ia atrás de riquezas. Essas riquezas, elas estavam presentes de três formas, as principais três formas. A primeira que eu vou falar agora é sobre a busca de índios. Foi o que eu falei para vocês, em especial no primeiro século do Brasil, houve muita escravidão indígena. Ela aconteceu junto com a escravidão africana. E assim, gente, a escravidão indígena não é surpreendente que os índios não vinham por boa vontade virar escravos, eles eram capturados. Mas como que isso acontecia na prática? As bandeiras, elas saíam normalmente de São Vicente, eu vou falar sobre isso. Elas saíam da costa e iam em direção a aldeias indígenas, os bandeirantes, que as bandeiras normalmente eram quase que mini exércitos mesmo. Normalmente as bandeiras eram feitas mais ou menos por mais de 1000 pessoas. Eram muito grandes, eram realmente exércitos. Elas iam até as aldeias, atacavam as aldeias, matavam a liderança da aldeia e levavam cativos índios para serem vendidos, principalmente no Nordeste e no Rio de Janeiro e em São Vicente, para lavoura de café. Café é um pouquinho depois, a gente vai falar sobre isso também em outras aulas. Agora é mais cana-de-açúcar, um pouco mais para frente vai ter cultivo de café. Os bandeirantes, eles tinham esse papel de entrar, ou seja, só que além da busca de índios, também é importante falar que, assim, foi que nem eu falei pra vocês, mais ou menos era 1000 pessoas, as pessoas iam armadas, tinham um caráter militarizado nos bandeirantes. Eles eram pessoas que iam para combater mesmo. Mas eles não combatiam só índios. Além de índios, eles também iam atrás tanto de metais preciosos como no combate a escravos. Quando você olha a questão militarizada, o combate a escravos faz muito sentido. Porque eles não só atacavam índios, eles também atacavam quilombos. Quilombo, gente, é uma cidade feita por escravos fugitivos. Nos Dias de Açúcar, a fuga de escravos era muito frequente. E assim, gente, foi o que eu falei pra vocês. O interior do Brasil era completamente desconhecido. Então, se o escravo morava no interior do Brasil, era muito pouco provável que ele fosse achado. Então, o que acontecia? Vários escravos fugitivos se juntavam e montavam uma cidade chamada quilombos. Era uma cidade que elas eram autônomas e muitas vezes interagiam com as tribos indígenas ao lado. E o tempo inteiro evitando o contato com a costa que tinha para esses engenheiros de açúcar, de onde eles fugiram. Então várias bandeiras foram feitas com o intuito de destruir esses quilombos. Porque quando os quilombos eram destruídos, os escravos não tinham para onde ir quando eles fugiam. Quando eles fugiam, se os quilombos estavam destruídos, eles não tinham para onde ir. Se eles arriscassem sozinhos na floresta, a chance de sobrevivência era muito baixa. Se eles fossem para um quilombo, fazia muito mais sentido. Então, esse caráter militarizado dos bandeirantes, ele fica muito claro quando se olha no objetivo de captura de índios para a escravidão e no combate de quilombos. E o último ponto, que também é muito importante de ressaltar, lembrando, gente, que esses dois aqui, tanto o combate contra escravos quanto a captura de índios, eles foram muito mais importantes no primeiro século. Esse aqui de busca de metais preciosos, no primeiro século de colonização, esse aqui busca de metais preciosos, ele fica mais evidente depois de 1600. Quando o Portugal colonizou a costa do Brasil, já era consenso que não tinha ouro na costa, ouro e prata na costa, não tinha metais preciosos na costa do Brasil. Só que assim, a Espanha, ela colonizou o outro lado da América, aquela região da Argentina, do Peru, do México, o lado ocidental da América. E lá tinha ouro. Então assim, o que os portugueses sabiam? Os portugueses sabiam que na costa não tinha, na costa do Oriente não tinha ouro, mas na costa do Ocidente tinha. Então assim, era uma inferência mais ou menos sóbria você falar que assim, se a gente entrar pro interior do Brasil, eventualmente a gente vai achar ouro. Existia essa ideia, e ela fazia muito sentido, tanto que depois de mais de um século foi encontrado ouro no Brasil. Na região de Minas Gerais, Goiás, principalmente no Centro-Oeste, que hoje em dia tem as principais reservas de metais preciosos do Brasil. Isso foi descoberto. E essa descoberta foi feita pelos bandeirantes.
com essa ideia de que no interior do Brasil poderiam ter metais preciosos. Então o que eu falei para vocês? Quando você pensa em bandeiras, essa busca por riquezas, ela tem que ter esses 3 polos em mente. O que é? Busca de índios com propósito de escravidão, busca por metais preciosos e combate a escravos fugitivos. Tendo esses 3 pontos em mente, fica mais fácil de imaginar por que as pessoas se exporiam tanto ainda até o interior do Brasil. Era um ambiente muito hostil, onde tinha índios que eram agressivos e as pessoas no meio da selva, sabe? Era uma expedição muito perigosa. E tinham bandeiras que duravam até anos, eram viagens muito longas, porque eram todas feitas a pé, não se usava cavalo, entendeu? Então, assim, era uma coisa bem intensa. É importante falar sobre São Vicente. Eu já falei várias vezes para vocês, São Vicente foi uma das capitanias hereditárias que o Brasil foi formado. Hoje em dia, a região de São Paulo, a gente vive onde um dia foi a capital de São Vicente, foi a capitania hereditária de São Vicente. Por que ela é importante quando se fala de bandeirantes? Ela antes da coroa chegar e montar a Vila de São Vicente, ela era um ponto de encontro de trilhas indígenas. Os bandeirantes, eles não iam na louca entrando no sertão, eles seguiam trilhas previamente feitas por indígenas, antes da colônia portuguesa chegar. E São Vicente, que também virou um ponto de encontro de trilhas antes da coroa chegar. Então, quando foi montada a Vila de São Vicente, eles perceberam que lá era uma distribuição de trilhas. Por isso que as bandeiras sempre saíam de São Vicente, porque era um lugar que já tinha um caminho pré-estabelecido pelos índios. Na verdade, hoje em dia, se você for ver essas principais estradas que a gente tem hoje em dia, cara, Carvalho Pinto, Dutra, todas essas estradas, elas são antigas trilhas indígenas, que acabaram, a partir delas foram montando cidades, como todas as cidades que a gente conhece hoje em dia, elas foram montadas no meio dessas trilhas, entendeu? E óbvio que depois que o urbanismo cresceu e tudo mais, viraram grandes estradas. Mas é interessante pensar que as estradas que chegam hoje em dia em São Paulo são todas antigas trilhas indígenas. Por isso que eu falo para vocês, não tem como desassociar a ideia do bandeirismo de São Vicente. Então, coisa importante, redução jesuíticas. Primeiro, para você entender a redução jesuítica, você tem que saber quem são os jesuítas, não tem como falar de um sem outro. Eu vou tentar bem ser curto, porque já é uma coisa mais complexa. Jesuítas são um grupo de pessoas da Igreja Católica. Eles são uma ordem, eles são uma ordem da Igreja Católica. O que eles fazem? Os jesuítas, eles são bem diferentes dos outros clérigos da Igreja Católica, porque eles têm essa... O objetivo deles era ir para os novos continentes, ir para terras inexploradas e pregar o Evangelho, apresentar o catolicismo para aquele povo. Então, quando o governo geral foi instituído aqui no Brasil, os jesuítas vieram junto. Os jesuítas vieram junto com o governo geral para montar missões jesuíticas, montar reduções jesuíticas, que eram lugares onde a Igreja Católica montava Cara, era tipo um acampamento mesmo, onde os jesuítas tinham contato com os índios, os jesuítas aprendiam a falar tupi e convertiam os índios. E existiam várias reduções jesuíticas no interior do Brasil, várias. Por que é importante associar reduções jesuíticas com os bandeirantes? Porque os jesuítas, quando eles iam, os jesuítas tinham uma relação boa com os índios, só para falar, tá? Eles convertiam os índios e eles mantinham eles tinham uma relação minimamente boa comparada à coroa portuguesa, eles conseguiam dialogar mais com eles ensinavam português para eles, os índios ensinavam tupi e tudo mais, eles conseguiam se comunicar com os índios. Por que essas duas coisas são sempre associadas? Porque assim, os bandeirantes, quando eles iam atrás de índios, o foco de ataques deles normalmente não eram tribos aleatórias, normalmente eram missões jesuíticas. Por que existiu uma preferência entre os bandeirantes capturarem índios que foram cristianizados? Até esse termo aqui, índio cristianizado, ele é bem comum. Porque normalmente o Ipo que era cristianizado não queria falar português, então era mais fácil de transformar ele em escravo, e ele já era mais acostumado com a cultura europeia, ele já tinha muito mais contato. Então quando um senhor de engenho ia pegar um escravo, ele preferia um índio que tivesse passado por uma redução jesuítica, eles eram mais porque eles eram mais europeizados. Mas isso gerou um conflito muito intenso entre bandeirantes e jesuítas, tanto que com o passar do tempo, os jesuítas do Brasil também foram criando um caráter militarizado de defesa dos seus postos, que frequentemente eram atacados pelos jesuítas. Né? Que frequentemente eram atacados pelos bandeirantes. E outro tópico importante é falar sobre a diferença entre estradas e bandeiras. A diferença é bem simples, mas é importante pontuar isso. As bandeiras eram sempre feitas por civis, normalmente eram engenhos de açúcar, eram civis. Pessoas que bancavam essas expedições, pagavam um capitão-mor era sempre o líder da bandeira.
e que bancava as expedições, enquanto as estradas eram a coroa que mandava essa expedição. Essa coisa é importante lembrar porque as maiores bandeiras que rolaram no Brasil, por exemplo, a que destruiu a Colombo dos Palmares, ela foi uma estrada, foi a coroa que pagou ela. E foi o que eu falei para vocês, a crise no abastecimento de escravos africanos tem que associar com a busca de indígenas, foi o que eu falei para vocês. Durante mais ou menos o final do primeiro século de colonização e o começo do segundo século, houve uma crise no abastecimento de escravos africanos no Brasil. O que rolou? Os escravos africanos chegavam eles saíam da África e eles chegavam em interpostos comerciais no Nordeste. Só que durante bastante tempo os holandeses dominaram vários desses postos. Só que eu falei para vocês, na União Ibérica, um dos holandeses que Portugal ganhou, um dos inimigos que Portugal ganhou foram os holandeses. Então, os ataques holandeses começaram a ficar muito frequentes. Eles dominaram vários postos comerciais que estavam na costa. E esses postos chegavam os escravos. Então, durante muito tempo, durante várias décadas no Brasil, teve uma crise intensa de abastecimento escravo africano. Então, precisava de um outro povo para ser escravizado e manter as lavouras de açúcar. E é por isso que os bandeirantes ganham tanto espaço. E bom, gente, já está terminando já o tempo da aula. Ela acabou ficando maior do que eu queria, na verdade. Eu não vou considerar o quarto tópico, eu vou deixar para a próxima aula para não estender muito. E antes de terminar essa aula, eu só queria falar uma coisa bem rapidinha, que é sobre esse desenho que eu fiz aqui. Isso aqui, o que eu fiz? Eu peguei um desenho, eu peguei na internet e escrevi assim, ó, Bandeirante Desenho, e copiei o primeiro desenho que eu achei. Isso aqui foi pelo menos o que eu aprendi na escola, quando eu era mais moleque, que foi essa ideia aqui. O que é o bandeirante? Ele é um cara de barbona, bigodão, um chapéu bolado de Jack Sparrow, uma faixa no corpo e claramente um traje de exploração europeu. Ele normalmente também tem capa e tudo mais. Pra gente que vive em São Paulo, a ideia do bandeirante ele é muito presente na nossa cultura, muito presente. E ele é sempre tratado de um jeito heróico, como um explorador corajoso, que explorou o interior do Brasil, essa grande terra desconhecida. Isso é verdade, gente. Essa ideia de um explorador é verdade. Só que assim, você associar os bandeirantes com atos heróicos é uma coisa bem contraditória, essa que é real. E essa própria ideia de um bandeirante assim ela é completamente mentirosa, essa que é verdade. Isso que não tem nada de verdade, porque assim, os bandeirantes, os líderes, foi o que eu falei pra vocês, as bandeiras eram expedições gigantescas. Por exemplo, a expedição que foi para destruir o Colombo dos Palmares, que quem liderou foi o bandeirante inimigo Jorge Velho, e ela tinha mais de 2.000 pessoas, ela tinha mais de 2.000 bandeirantes. E essa ideia de um cara branco com a roupa europeia é bem mentira. Por exemplo, o Conselho Ultramarítimo Português, que era um dos órgãos que intermediavam as relações entre colônia e Portugal, ela descreve o Domingos Jorge Velho como um pirata, ele descreve ele como um pirata do sertão. Os bandeirantes eram piratas do sertão. Eles viviam do que eles roubavam. Eles roubavam aldeias, roubavam quilombos e viviam disso. Não era uma atitude nobre, não era uma profissão nobre. Isso aqui, na verdade, cara, não se vestia como um europeu. Pelo contrário, algumas bandeiras chegaram a durar mais de anos. Então, assim, a condição dos caras era completamente deplorável. Não faz sentido um cara na floresta amazônica, ou no sertão do nordestino, ou na Mata Atlântica paulista usar essa roupa, cara. Uma capa, uma bota, um conjunto fechado para um clima claramente frio não faz sentido. Eles usavam roupas esfarrapadas, na maior parte dos casos andavam descalços. Porque assim, a relação entre indígenas e bandeirantes era muito intenso. Por exemplo, quando você olha, quando eu falei a expedição de Domingo Jorge, contra o Quilombo dos Palmares, das 2.000 pessoas que tinham, se não me engano, acho que era mais ou menos uns 500 eram mamelucos. Mamelucos são mistura de pai ou mãe branco, ou pai ou mãe índio, ou seja, uma mistura de índios e brancos gera os mamelucos. Mais ou menos umas 500 pessoas eram mamelucos, mais ou menos uns 1.500 eram índios mesmo, índios escravizados, obviamente, e aproximadamente só 20 pessoas eram brancas. Então essa ideia de expedições brancas era bem ilusória. A maior parte esmagadora dos bandeirantes eram índios ou mestiços. Índios escravizados, obviamente mestiços. E a liderança era branca com certeza. E também assim, essa ideia de um branco com uma roupinha de explorador e todo o padrão europeu também é bem ilusória. Foi uma imagem que foi criada na década de 20 e na década de 30, Revolução de 30. Revolução de 30 também é um tema bem mais pra frente, faz algumas aulas eu vou voltar nessa ideia do porquê que a imagem dos bandeirantes foi tão mudada pra gente, por que ela foi tão grosseiramente mudada do que ela realmente foi. E assim, só para fechar essa aula, eu queria terminar com uma reflexão. Quando você vai na cidade de São Paulo, se você já turistou em São Paulo, você dá um rolê, sei lá, na Paulista, na Pinacoteca, no Museu Nacional,
Museu Nacional não, perdão, Museu Ipiranga, e você vê, cara, um monte de estátua, um monte de quadro de bandeirante, sempre tratado como heróis. E, cara, quando você olha para o comportamento dele, porque eles fizeram, não tem como você deixar de associar piratas e genocidas. Então, assim, é interessante ficar o pensamento, que tipo de heróis que a gente escolhe para nossa nação. Eu volto a dizer, mais pra frente eu vou voltar nesse assunto em relação à Revolução de 30 e por que eles foram escolhidos como nossos heróis. Então, aguenta um pouquinho. E bom, a gente sabe que eu vou ficando maior do que eu queria. Eu vou tentar editar ela para dar uma condensada. Eu não vou abordar o quarto bloco, senão vai ficar muito grande essa aula. E, bom, gente, é basicamente isso. Eu vou terminar. Eu volto a dizer, comentem na caixa dos comentários, não sei se vai ser no YouTube ou na plataforma do Educo. Me manda mensagem. Aproveita essa quarenteninha que vai ser muito top, gente. Até semana que vem.